quando era da empresa de consultoria, sentou uma multinacional, eu fazia isso, sentou uma multinacional na minha mesa e me disse assim: eu quero dominar o mercado X de tal produto no Brasil. Multinacional, obviamente. Você vai fazer o estudo. Como é que eu faço para dominar o mercado? Eu mato o meu concorrente, eu entro no mercado de importação, exportando para cá. O que eu faço? Você que vai me dizer. Recursos para mim não faltam. Eu posso comprar o Skype por 18 bilhões. Estou fazendo claro, né? Eu posso comprar o Skype por 18 bilhões de dólares. Eu posso comprar o Banespa pelo preço que vocês quiserem. Não tem problema de recurso. Mas pagou caro pela Skype, pagou caro pelo Banespa. Nossa, que coisa! O recurso não é escasso. O problema é onde colocar o capital, que não tem nada a ver com o consumidor, que não tem nada a ver com o mercado. Então não é que a teoria ortodoxa é inútil. Ela não é inútil, ela é muito útil. Ela é simplesmente restrita. E a gente não pode ficar nessa restrição. Só que a restrição do restrito, do microeconômico, invadiu a macroeconomia e praticamente criou um mundo abstrato, irreal, e que ninguém entende mais nada. Obrigado. Aqui na frente, perdão, por favor. Obrigado. Meu nome é José Rubens, da Universidade Federal de Ucrânia. Gostaria de apontar, fazer duas ponderações. A primeira é de que, como bem foi lembrado pela professora Vanessa, muito do sucesso, eu digo, do esforço de resistência que tivemos no Brasil, amparados na Resolução 94, e que continuamos, de certa forma, bem amparados nas novas diretrizes de 2007, e que tem tudo a ver com o fato de estarmos aqui reunidos nesta entidade. O sucesso tem a ver com uma capacidade que tivemos de evitar uma falsa dicotomia. Qual seja, a de que, como bem disse, embora em outro contexto, o professor, não existem verdades definitivas. Ocorre que a realidade do ensino e das pesquisas em economia, até então, sempre foi uma realidade pautada por verdades definitivas de uma única corrente de pensamento, que nos movimentou a todos para iniciarmos um processo de resistência. Eu não estou falando do professor Adalto, não estou falando do professor Romualdo. Eu fui formado entre 77 e 80 na graduação, exclusivamente a partir da formulação neoclássica. Nada mais me foi apresentado. Nada mais, porque não tinha como ser apresentado. Inclusive não havia sequer tradução dos nossos grandes autores clássicos, a não ser na versão espanhola. Portanto, sequer isso. Eu estou querendo dizer, se existia uma falsa dicotomia que soubemos evitar, é de que não deveríamos trocar de hegemonia. Deveríamos ser honestos na formação do economista, conhecer todos os paradigmas, em que pese eu me filiar a um deles. E tem todo o direito um outro colega de filiar a um outro paradigma que me seja oponente. Nenhum de nós tem o direito de ser desonesto
na formação do graduando, de não apresentarmos, enquanto escola, todos os paradigmas. E, se bem entendi, este foi também o recado do professor Tomé, e mais enfaticamente pela professora Vanessa, tão honesta que disse: particularmente, defenderia aquilo que eu entendo que ajuda o graduando a entender o mundo, que é a escola que eu me filio. Mas, para ser honesto completamente, é preciso que ele tenha acesso a todas as correntes. Se nós temos algum sucesso até aqui, é o de não ter deixado a falsa dicotomia sobreviver e nem voltar pelas portas do fundo. E penso que esse é o grande desafio. Só que tem um segundo problema, é que este esforço ele é muito árduo, porque crescentemente, especialmente nas últimas 2 décadas, os formadores de professores não tiveram essa preocupação, porque os cursos de pós-graduação, majoritariamente falando, foram ou continuaram sendo dominados pelo pensamento hegemônico, pelo pensamento do mainstream, sem dar oportunidade, e aqui eu vou encaminhar para o final, do que para mim é a pior da desonestidade, a pior delas, sem dar oportunidade para os pós-graduandos sequer de saber os fundamentos teóricos que balizam os modelos que utilizam. Pegando aqui um gancho, se o colega me permite, não é que a ortodoxia colocou novas perguntas, não é. É que ganhou espaço a corrente novo institucionalista. Por sinal, não veio de dentro da economia, veio da ciência política, que passou a usar microfundamentos econômicos para explicar instituições. E a partir disso, o seu enfoque naquelas que seriam as áreas de saúde, educação, resumindo, as áreas do exercício da cidadania a partir das políticas públicas, tudo isso foi encantado por esta corrente teórica que passou a modelar novas orientações, substituindo o que eram ações comuns do segundo pós-guerra em todas as políticas patrocinadas por todos e quaisquer estados, sejam mais ou menos avançados, preocupados, atenção, em manter a reprodução do sistema, e para isso era preciso brecar a exclusão e começar a fazer algum tipo de exclusão em mercado de trabalho para ter acesso ao mercado de consumo e garantir, evidentemente, saúde, educação mínimos. A partir de um princípio, o da universalidade das políticas. Pois bem, vêm os novos institucionalistas e quebram, jogam no lixo o princípio da universalidade e passam a explicar, por uma lógica de eficiência privada, o que devem ser as ações públicas. E por isso você entende, a partir daí, que esta fundamentação teórica que orienta as novas políticas, inclusive de governos que pretendem ser progressistas, mas que abrem mão das políticas universais e vão atrás das políticas focalizadas. Mas os nossos pós-graduandos, que estão sendo formados para serem professores, sabem trabalhar os modelos de valoração dessas políticas de monitoramento e de avaliação. Não sabem, porque não foram apresentados a eles, quais são os fundamentos teóricos novo-institucionalistas que dão base para tudo isso. Então nós temos 2 problemas. Quando não somos honestos na graduação e uma desonestidade largamente instalada na pós-graduação. É exigir demais que compreendam, inclusive, os modelos que estão usando.
Porque se tivesse, sabendo o que está fazendo, eu ainda daria um desconto, porque entramos num campo, aí sim, ideológico, podemos discutir. Mas quando o camarada sequer sabe que está sendo usado para isso, nós estamos no pior dos mundos. A crise que está aí, que agora termino mesmo, ela deflagra. Não é uma crise qualquer. Ela põe abaixo o paradigma que se pretendeu o pensamento único. Isso nos impõe um novo desafio. Há aqueles que sempre entenderam que na graduação é preciso recuperar em nível de igualdade de tratamento os diferentes paradigmas e saber tratar das diferenças entre eles. Isso exige capacidade de nós mesmos, professores. Sabemos dos avanços e dos limites de cada um dos paradigmas para o entendimento da realidade concreta. Para que, então, a gente não dê chances para uma segunda falsa dicotomia, que é da teoria e prática, como acabamos de discutir na mesa anterior. É absolutamente desonesto da nossa parte continuar reproduzindo essa ideia de que alguma prática, inclusive profissional, possa não estar baseada ou informada em alguma teoria. Isso exige compromisso da nossa parte. Em terceiro, uma terceira e última questão problemática, no meu modo de ver, muito sensível e muito delicada, pelas exigências que passaram a ser feitas para a sobrevivência de programas de pós-graduação. Muitos dos nossos próprios pares heterodoxos passaram a namorar estreitamente, com muitos afagos, com muitos abraços, com muitos beijos, a ortodoxia. Incorporação de modelos de valoração dentro de outras formulações teóricas. Se me faço entender, isso explica a disseminação dos modelos de administração de risco em perspectivas teóricas que se propunham a seguir o caminho apontado pela professora Vanessa, mas que, no entanto, estavam usando o instrumental que não lhe é pertinente. Então aí é o samba do crioulo doido, porque aí você usa instrumental que não é sequer compatível com o que são as demarcações, as referências heurísticas de um modelo heterodoxo. Aí é o pior dos mundos. Tudo isso para não fazer um último comentário, que é uma questão de ordem moral. Os que se prestaram na crista do poder se prestaram a alimentar uma verdadeira captura dos Estados por parte dos interesses da banca, inclusive na academia, vendendo seus artigos. Espero que a gente não precise discutir essas questões. Nós três participações, vamos dar uma paradinha, o professor também responder. Vamos também, o professor Ravanessa, por favor. Eu aprendi com um professor que eu admiro bastante, vou-vos dizer, recentemente num papo com ele, que chama professor Eleutério Prado, né? Ele numa passagem disse, Tomé, uma coisa é o que nós consideramos de ciência normal. Ciência normal é como se você tivesse uma esfera e a compreensão do núcleo da esfera é a ciência normal. E ele me disse assim, como explicar aquilo que está na essência do núcleo da esfera? Aí ele me disse, olha, o marxismo